começar a ler do 24, verso 24 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. 26. E quando as plantas cresceram, produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? 28. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Verso 29. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Verso 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-os em feixes para ser queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. Olha só, Deus. Jesus, ele contou parábolas, né? Simples, usando todos os métodos que conhecia. Ele fala do trigo que é bom, né? E do joio que parece com um trigo, mas que não é bom. Ambos crescem juntos ao mesmo tempo. Então, essa história, ela nos ensina como Deus vê o mundo, a igreja e o coração humano. Jesus mostra que o campo é o mundo, né? A boa semente são os filhos do reino, e o joio representa aquilo que o inimigo plantou, né? Para confundir e desanimar. Agora eu vou fazer umas perguntinhas. Quem semeou a boa semente? Vamos lá para o verso 24 e responde. O que é que diz aí na Bíblia? Então, quem semeou a boa semente foi o dono do campo, né? Vamos para a segunda, que está: quem semeou o joio? Lá no verso 25 vai responder para nós. Mas enquanto já estava dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio, né, no meio do trigo, e foi embora. Então, o inimigo, né, nós não sabemos, é assim como surgiu o mal, mas não explicamos o mal, né? Nós não temos como explicar. Surgiu. Então, o joio, ele é rígido, ele não se curva facilmente, dificultando, no caso, né, a colheita. A erva cresceu e deu fruto. Então, enquanto o trigo é diferente, o trigo é maleável, né? Ele é fácil de colher, ele se curva e é melhor. A gente sabe, eu aprendi muita coisa com essa parábola, estudando, e eu não sabia que eles são tão parecidos, né? Muito, muito, que você
Senhor respondeu, não, ficou ele, né, o Senhor, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Pois bem. Então não podemos, como a gente já viu, o joio, ele é duro, né? Então se a gente sabe que quando a gente tem aquelas ervas danadas no quintal, está uma trabalheira para a gente arrancar, né? Aí eu fico imaginando como se fosse o joio, né? A gente vai arrancar e está naquele meio, a gente vai e arranca junto, né? Aqui tem outra pergunta, diz assim: ambos são muito parecidos e as raízes estão interligadas. Se puxar o joio, sai o trigo também? Verso 29 diz que o dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo, né? Então, nós não podemos fazer isso. Às vezes pode se identificar que fulaninha é joio, mas nós não sabemos, porque só vamos saber no final, só iremos saber no final. E como o irmão Dalva diz, o joio, ele pode virar o trigo, né? Se ele tiver a comunhão com Deus, se ele buscar Deus, se ele estiver ali, ele pode mudar, porque Deus pode mudar, né? Nós não podemos, mas Deus pode. Então, o trigo precisa estar juntos até a colheita. Deus fala isso, né? Que o trigo e o joio precisam estar juntos até a colheita. No último dia, o joio será lançado no fogo e o trigo é colhido no celeiro, né? Lá no verso 30 está falando, né? Então, que Deus nos ajude, né? A gente a realmente, se nós formos o joio, nós passamos a ser trigo. Porque é fácil a gente apontar o dedo, é fácil a gente falar e dizer alguma coisa, mas nós temos que realmente buscar o Espírito Santo para que nós possamos ser conduzidos por Ele, porque até o final é Deus que vai separar, né? E que nós possamos aprender com essa missão que aprendemos. E aqui, irmão, eu vejo segunda volta de Jesus Cristo, né? Porque ele prepararia os ceifeiros, viver aos ceifeiros, vai primeiro o joio, já vai feixes para ser queimado, mas o primeiro colher e meu celeiro. Muitos para a condenação da morte, é isso? E outros para a vida eterna. Falava sobre isso, né? No estudo lá com a Dona Rita, sobre a ressurreição, né? E na segunda vinda de Cristo, o que a gente espera está neste grande campo como trigo, certo? Uma colheita
condenados no fogo, né? Para a morte eterna, a segunda morte. Então, essa parábola que ele quiser fazer um pouco dessa passagem. Então, ela nos mostra, nos ensina lições, né, de amar, de cuidar, de ensinar. Que esse é o que Deus deixou para nós, né? Para a gente ir, que a última coisa a ser feita é pregar o Evangelho, para que assim, se a gente não for convertido, a gente se converta, né? Mude, né? E a gente aí passe a fazer parte do celeiro de Deus, né? Deus é essa aí. Então, o crescimento é um processo que Deus trabalha no tempo certo. Nossa missão não é arrancar o joio, mas cuidar do trigo, fortalecendo uns aos outros na fé. É isso que Deus quer que nós façamos. E outra coisa, Paulo, que eu pensei aqui, como líder da igreja, a gente tem que, o líder na igreja tem que aprender a conviver, né? Com o joio e com o trigo. Porque diz assim, se ele arrancar o joio, ele provavelmente levar o trigo juntamente. Aí eu fico pensando, numa igreja, um líder que aponta as virtudes ou as falhas de um outro, né? Isso pode acontecer que você acabe afastando aqueles certamente, né? Para nos esclarecer. Peraí, ó. Joio, esse aqui esse é o joio, né? Vamos mostrar aqui para o pessoal. Então, esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Bom, agora onde você vê a diferença? Esse é o joio. Não tem nenhuma semente. Não tem fruto nenhum, só para. Não tem só Agora o trigo. Onde está a diferença do joio e do trigo? E que o trigo deu fruto, o joio não. Eu não sabia. Olha só como é interessante, né? Então, que nós possamos ser esse trigo que fica quando é amassado, quando é ali machucado, mas ele permanece ali, os frutos, né? A gente vê. Então, que Deus nos ajude, né? Que nós possamos a cada dia aprender com esse Deus tão maravilhoso que vem nos ensinar através de coisas simples da natureza. E Ele sempre nos ensina, Ele sempre tem algo maravilhoso para nos ensinar. Possamos ser fiéis a Deus, né? Que Deus nos abençoe. E a conclusão desta noite é que Jesus termina a parábola falando da colheita. Ele deixa claro que o julgamento pertence a Deus e Ele fará isso com justiça e misericórdia, né? No tempo certo. Então cabe a Deus, não a nós.
momento certo Deus irá separar e que nós possamos estar